Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre Halotestin, o perfil completo, e o cachorro dos esteroides, obviamente, já veio para abertura. Se ele veio para abertura, você também tem que vir na mesma vibe, fazendo o que faz de melhor para o canal, sem custo nenhum, que é clicar no gostei e se inscrever no canal, pois hoje nós vamos falar sobre Halotestin, que é um esteroide anabolizante dos mais potentes que existe, sendo muito bem comparável com a trembolona, pelo menos em termos de colaterais, em humor principalmente, e que é um esteroide anabolizante muito esquecido. E você vai entender o porquê as pessoas não falam do Halotestin, sendo que ele é um dos esteroides mais fortes que existe. Então os meus alunos me perguntam muito sobre trembolona, dianabol, e realmente são drogas muito fortes, tá? São bastante potentes. Mas o Halotestin é a droga que mais vai te gerar força, e é por isso que é esquecida entre os fisiculturistas. Muitos dos fisiculturistas, quando se fala de Halotestin, não simpatiza simplesmente porque a Halotestin é uma droga que dá muito mais força do que o volume muscular adquirido. Isso em termos proporcionais com outros esteroides anabolizantes. Obviamente a Halotestin é um esteroide anabolizante muito mais anabólico do que oxandrolona, turinabol, etc. Então ele aumenta o teu volume muscular muito mais. Só que o ganho de força dele é infinitamente maior. Na verdade, o Halotestin, que foi lançado lá no finalzinho da década de 50, quase década de 60, é o nome comercial de uma empresa chamada Upjohn. O nome da substância, fluoxmesterona. Tá? A fluoxmesterona é o nome da substância do nome comercial do medicamento Halotestin lançado pela Upjohn. O poder anabólico dela, ganho de volume muscular, não é tão grande, mas o ganho de força é enorme. Só que os colaterais, Leandrão, eles são fortes ou fracos? Os colaterais são fortes. E é aí que mora o grande lance do fisiculturista não usar tanto do Halotestin. Porque ele é uma droga que dá bastante colateral, e se é para ter bastante colateral, então eu optaria por oximetolona, que é hemogenin, optaria por trembolona, que é muito mais anabólico e bastante danoso à saúde. Mas, se é para ter dano de qualquer maneira, o fisiculturista vai escolher o que dá mais poder anabólico. Em termos de humor, tá? É um esteroide anabolizante que aumenta muito a agressividade. Então, pessoas que são ansiosas, que já têm tendência a ser estressadas, não é um esteroide aconselhável. Assim como a trembolona também. É um 17-alfa-quelado. O que é um 17-alfa-quelado? Um 17-alfa-quelado é um esteroide anabolizante que tem um metabolismo hepático. Ele tromba em mim. Vem cá, Floquinhos. Muito bem. Pois bem, o Halotestin, Floquinhos, ele é, na verdade, um derivado da testosterona. E ele não sofre de processos de aromatização. Então, acne, retenção de líquido, não é comum acontecer com o Halotestin. Porém, a pressão arterial sim tende a subir. Como é uma droga que tem um bom poder de força, tá? Então dá uma levantada, e ela dá ganhos secos, os fisiculturistas utilizam normalmente a Halotestin num final de preparação. Não é uma droga muito utilizada em bulk, por seu poder anabólico não ser tão bom, mas próximo de um campeonato, onde a pessoa está bastante depletada, bastante cansada, normalmente é o momento de colocar a Halotestin, que não vai tirar a profundidade dos seus cortes, vai te dar bastante força e também tem um poder anabólico, obviamente. As dosagens variam mais ou menos de 20 a 40 miligramas para os homens, e para as mulheres não tem indicação de utilização, porque ela tem um valor androgênico muito forte. Então ela tem o poder de masculinizar bastante elevado. É um 17-alfa-quelado e tem um metabolismo hepático, você já disse isso, mas com grande acentuação em dano hepático. Tá? Então, um hemogenin, um Halotestin, são drogas muito hepatotóxicas, o que não torna recomendável o seu uso acima das 4 a 6 semanas.
Muitos fisiculturistas não utilizam acima de 3 semanas por justamente ter uma toxicidade muito grande. A fluoxmesterona também aumenta bastante os glóbulos vermelhos. Todo esteroide anabolizante aumenta os glóbulos vermelhos? Sim, todos aumentam. Mas a halotestin aumenta mais do que a média. E por esse motivo, essa droga é muito utilizada por pessoas que buscam performance física, que não é necessariamente estética. Então, normalmente a halotestin ela vai ser muito mais popular, não no fisiculturismo, mas em artes marciais, futebol americano. Então, onde você precisa de muita força, muita potência, muito rendimento, sem grande volume, sem ganhar muito peso. Halotestin. A halotestin tem um uso terapêutico para tratar o câncer de mama, mas não podemos nos deixar levar isso para uso em mulheres ser muito tranquilo, tá? É para um fim terapêutico numa dosagem muito baixa, sem fins estéticos e tampouco funcionais em termos de força, velocidade, potência ou rendimento. Mas há essa utilização com grande risco de virilização, que é justamente você masculinizar uma mulher. E para o homem, Leandrão? Para uma reposição androgênica em usos pontuais é interessante, mas existem outras opções muito mais viáveis, então normalmente não se utiliza mais a halotestin. É uma coisa muito específica, muito esporádica, já que, por exemplo, a testosterona normalmente vai atender 99,9% dos casos, com muito menos colaterais. Lá fora, tá? Nos Estados Unidos, na Europa, a halotestin é muito mais utilizada do que no Brasil. No Brasil, simplesmente, ela não ficou tão popular, poucos atletas usam, de fisiculturismo quase nenhum, e atletas de outras modalidades, como luta, etc., usa bem pouco. Tá? Normalmente o que os atletas vão utilizar vai ser, por exemplo, a oxandrolona, a turinabol, são mais populares. Ainda que a turinabol não seja tanto no Brasil também, mas ainda assim é mais do que a halotestin. Normalmente as pessoas que buscam halotestin e que estão voltadas ao fisiculturismo estão pensando em grandes resultados, volume muscular, etc. Então, pensando nisso, eu vou te deixar com esse vídeo aqui, que é sobre a trembolona. Ah, mas a trembolona eu já conheço. Sim, mas você conhece tudo sobre a trembolona? Porque ela é uma droga extremamente perigosa e complexa. Então, acho que já sei tudo. Pois então, veja esse vídeo aqui para entender um pouquinho mais. Mesmo que seja um minutinho te ensinando mais, já é um conhecimento para algo muito importante na vida de um fisiculturista.